Tiago, é muito especial podermos reunir aqui estes dois exemplares que são, no fundo, representativos do início da história a sério da Ferrari, porque no fundo a Ferrari começa há 75 anos, mas podemos dizer que o 166 será realmente o primeiro carro bem estruturado, em que a estética também desempenha um papel e começa a ser valorizado o aspecto físico do automóvel e não só a mecânica como o Enzo preferia, não é? E estas duas carrocerias representam uma fase gira por causa de termos, por um lado, a Touring a fazer uma carroceria emblemática para o carro de corrida e depois o 195, uma versão muito mais civil, ainda que muito crua, acredito eu, com carroceria vinhada. Acho que essa questão também da corrida e do carro civil é uma questão muito importante, porque o DNA da Ferrari é a corrida. E este era um carro de competição e, como dizias, é realmente o mais importante também porque foi o que ganhou mais corridas, com certeza, era o mais desenvolvido, mais potente. E este é realmente a Ferrari a fazer uma coisa que ainda faz hoje em dia, que é dar o seu primeiro passo na venda de carros particulares, a público, carros para a estrada, para depois financiar a competição. E aqui aparece um dos primeiros modelos fechados. Eu diria que o primeiro modelo coupé fechado apareceu em 50, este carro é vendido em 51, construído em 50. Está aqui estes dois marcos, competição, uso de estrada, uso civil. Uma das questões interessantes neste 195 é que foi construído pela Vignale e a Vignale já não tem os registros de época e, portanto, nós na realidade não temos a certeza qual é que era a cor do carro. Mas nos manómetros tem este azul e cinzento, razão pela qual agora recentemente voltámos a pintar o carro nestas cores. É um automóvel que seria considerado uma versão mais refinada na altura, mas tu que estás familiarizado com o carro, é ainda muito cru, muito carro de corrida, não é? É caixa curta, muito rápida, tem que se meter bem mudanças. Ainda são carros muito primitivos, muito crus, têm caixas curtas, tem que saber fazer bem duplas, saber adaptar a rotação do motor para não arranhar mudança, travões fracos e um chassi péssimo. Um chassi, como se diz, em H, não curva muito bem, não tem uma suspensão muito eficiente, mas são carros que realmente, por todo esse desafio, dão um enorme prazer de condução. Foi o que eu senti com o 166mm, sendo que o MM, como sabemos, é de mil em milha por causa das vitórias anteriores ao 166 que a Ferrari conseguiu. Tudo isso dá um significado muito especial à máquina. É lógico que nós sentimos que é muito cru, mesmo enquanto carro de corrida. É um carro difícil, com as suas fragilidades acrescidas dos 70 anos de existência desta máquina, mas só pelo significado histórico que ele tem e por ter sido o primeiro a chegar a Portugal dos dois primeiros exemplares, é de facto uma sensação muito especial e todo o ambiente do cockpit e todo o feeling que nós recebemos de um automóvel que é necessariamente muito físico. Não sei se também tiveste essa sensação, e quando guiei esse carro, a coisa que mais me impressionou foi a potência do motor. Sim. Não estava à espera que ele respondesse tanto e que tivesse tanta força, tanta saída. Também contamos com a realidade de este carro faz parte da história dele ter recebido o motor do 225S. Acredito que possa fazer alguma diferença nessa resposta. O carro tem muito binário, quer dizer, subimos a serra toda sempre em terceira com bastante facilidade e a resposta do acelerador chega quase a ser violenta para aquilo que nós podemos esperar de uma máquina desta época, mas isso torna-o muito divertido. Claro que nós não andamos sequer perto dos limites da capacidade de uma máquina dos anos 40, porque no fundo é um carro concebido nos anos 40, mas o pouco que nos permite sentir é fantástico. Mas quem andava nos limites tinha coragem. Coragem, resistência física, sem dúvida uma quantidade de qualidades que hoje em dia temos que admirar. Não é só hoje, de facto andamos muito mais nos limites com um automóvel moderno, mas a sensação de imprecisão, de falta de confiança que um carro destes transmite, que para a altura era state of the art, não é? Mas hoje em dia impressiona como é que alguém conseguia andar nos limites horas e horas com uma máquina destas.